de aumento de 13% no valor das passagens de ônibus, os estudantes se revoltaram e se organizaram para protestar contra esse ato arbitrário do governo do estado. Estamos aqui com Janaína, representante da entidade ANEEL. Janaína, para você, o que é esse aumento? Cara, esse aumento é um conjunto que já vem há muitos anos acontecendo, de absurdos, de arbitrariedade em frente à Grande Recife. Todos os anos aumenta a passagem de ônibus. Só que o que acontece? Esse aumento ele não vem acompanhado mais nem de longe de qualidade. A maioria, inclusive hoje saiu, por exemplo, no Jornal do Comércio, que muitos usuários eles passam mal de calor. O calor é absurdo, as integrações são lotadas, as estruturas são péssimas. O que acontece muitas vezes com os usuários, que mães que carregam crianças, muitas vezes são tratoradas pela multidão de pessoas que precisam pegar um ônibus e que é fundamental nas suas vidas para ir para o trabalho, para ir para a universidade, para ir para a escola. É hora de discutir a redução do imposto para a passagem de ônibus. Hoje, metade do que você paga é imposto e 30% das pessoas não podem pagar o ônibus. Uma parte da redução desses impostos deve ser destinada para baixar o preço ou manter a passagem e a outra parte investida em qualidade, atraindo quem não usa o transporte coletivo. Isso mostra um pouco como o governo vem trabalhando na realidade as demandas do conjunto da população, né? Lamentavelmente, o governador, ele trabalha de forma muito midiática, de forma a apresentar muitos aspectos simbólicos. Isso que está acontecendo hoje aqui é um exemplo disso. É porque a gente tem hoje um transporte público, mas na verdade é gerido por empresas privadas, que o objetivo delas é cada vez mais ter mais lucros. Então a gente é contra isso, essa lógica do lucro, à custa dos trabalhadores. Então a gente precisa, que está discutindo a licitação, então a gente precisa garantir que o transporte seja público de verdade. Um transporte público gerido pelos órgãos públicos e não sirva de fato aos lucros dos empresários do transporte, dos tubarões de transporte. Então, a gente tem aprovação de acordos que prejudicam a condição dos trabalhadores, a gente tem aumento do preço dos alimentos, a gente tem aumento das contas da população e todos os anos a gente vem se deparando com o aumento das passagens de ônibus também. Só que nesse ano a gente ainda teve mais um agravante. De repente, ontem, na manhã de ontem, aparece na capa dos jornais que vai acontecer um aumento de passagem. Não foi feito os outros anos, que era avisado com uma determinada antecedência e, inclusive, acontecia uma mobilização conjunta dos estudantes para barrar o momento da reunião. É um absurdo você avisar com 24 horas que vai acontecer um aumento no outro dia a reunião. Isso não dá possibilidade nenhuma de democracia para a população protestar, para a população se expressar e mostrar se quer ou não aumento. Mesmo assim, a gente conseguiu hoje promover um ato onde a gente está aqui com um número qualitativo de estudantes, de trabalhadores, que a gente entrou aqui na Grande Recife no sentido de ter assegurado o nosso lugar enquanto estudante, enquanto representante da sociedade civil, de estar colocando a nossa opinião e expondo o quão absurdo esse aumento significa para todos nós, né? Então a gente precisa cada vez mais garantir que um transporte público de qualidade e que possa ser acessível ao trabalhador. Esse aumento da passagem ele não pode ser visto pontualmente, ele precisa ser visto como um processo que vem se desenvolvendo. Já foi feita muita promessa, não só do governador, mas das empresas também. Isso remonta à questão dos bombeiros que existiam, remonta à questão dos ar-condicionados que eles iam colocar nos ônibus, ou seja, um conjunto de promessas que foram feitas ao longo dos anos, desde 2005, que a gente vem aí de forma permanente lutando pela qualidade do transporte, e o que nós temos visto desde 2005 é a involução da qualidade. Isso que está acontecendo aqui é um protesto para que a gente possa expressar a nossa indignação. A gente não pode. Esse local é público e a gente teve que ocupá-lo para que a gente pudesse protestar. E vocês viram exatamente como é que a polícia está agindo aqui e tudo mais. O que é que o Conselho de Grande Transporte está propondo para a gente? Vai acontecer a reunião e, ao final, fazer uma reunião paralela conosco apenas para informar de que a passagem já aumentou. Mas a gente está dando um aumento que está repondo a inflação. É o índice que é usado na maioria dos contratos, quase todos os contratos de aluguel, todos os contratos é IPCA. Então a gente está repondo a inflação, não estou dando aumento, estou repondo o índice inflacionário. Se nós formos ver, todos os aumentos normalmente foram maiores do que o IPCA. Os aumentos que compõem o custo, exceto combustível que está congelado há algum tempo. Mas o aumento dos motoristas e cobradores foi maior. O aumento do salário mínimo agora é 9%. Então,
Não há injustiça nenhuma. Eu não estou dando um índice setorial, que poderia ser dado, como em alguns setores é dado. Esse índice setorial considera o quê? Considera, por exemplo, em Goiânia considera o setor, 50% de mão de obra, 25% de óleo, 10% eu acho de material rodante, pneu, e por aí vai. Aqui em Recife nós estamos usando o IPCA. O IPCA, se você entrar, é composto por itens de transporte, alimentação, os itens do consumidor amplo, educação, está lá, todos os itens. Então, a gente está usando um índice amplamente usado na sociedade toda e não um índice setorial. Vamos começar. A gente sabe que é uma defasagem. Quem sabe de onde vem a informação? Nós temos um dos melhores sistemas do Brasil. Nós temos o sistema estrutural integrado, em que uma pessoa pode sair na região metropolitana todinha, andando com 80% da população, pode andar a região metropolitana todinha com 2,25 a tarifa A. Mais 15% pode andar com a tarifa B, 3,25. Ou seja, toda a região metropolitana a pessoa pode andar com 3,25. Há uma defasagem, que defasagem? A nossa idade média hoje é 3,65. A média de qualidade fixada hoje foi renovar mais 200 ônibus, para ficarmos com a idade média de 3 anos e meio, uma das menores médias de idade do Brasil. Então essa defasagem, nós temos um sério problema, a gente tinha uma meta de renovação de frota no ano passado de 300 veículos, foram renovados 461 veículos. Aí com isso a gente superou até a expectativa da nossa meta, que a gente tinha estipulado. Houve um aumento da fiscalização do consórcio mais intensa. O consórcio cresceu a fiscalização do consórcio e tem atuado, inclusive, na aplicação de penalidades com mais intensidade. Temos hoje, como o presidente colocou, uma das menores médias do Brasil em termos de frota. A frota nossa não deve a nenhum outro sistema. E a nossa tarifa, mesmo com o reajuste, continua sendo uma das menores das capitais. Foram 15 votos a favor da utilização do IPCA, um voto pela urbana, pelo índice da urbana e um voto de 0% de aumento. Dos 19 conselheiros, 18 estavam presentes. Hoje, 90% da reclamação do usuário não é o ar-condicionado, é o ônibus não está lá no horário que ele espera, não chegar no horário que ele planeja, ou seja, ele pegar o ônibus e chegar lá onde planeja. Esse é o grande problema. Então, hoje, o trânsito é o grande inimigo do transporte público, porque o carro toma todas as vias, o carro tem a chance de ter um atalho e o ônibus não. Quando o usuário pede mais ônibus, ele não está pedindo mais ônibus, ele está pedindo que o ônibus chegue naquele horário. Se você olhar a Avenida Norte, qualquer dessas que engarrafa, a Menor Magalhães, você vai ver um trem de ônibus. Não é mais ônibus que está faltando na rua, é faltar que o ônibus ande. Então a sociedade precisa se conscientizar que tem que priorizar o transporte público. Abrir corredores, ou exclusivos, ou preferenciais, para que o ônibus ande, pelo menos igual ao carro. Se a passagem não baixar, o Recife vai parar! A passagem não baixou, o Recife já parou! Saber primeiramente, já que o senhor é diretor de planejamento, o senhor usa carro, né? Não usa ônibus não, né? Porque parece que o planejamento que está sendo feito pela Grande Recife não se baseia em quem usa ônibus, se baseia em quem usa carro, certo? A realidade do povo recifense, do povo da região metropolitana, é uma realidade muito conhecida por todos nós, de ônibus superlotados, de ônibus que não comparecem no horário, não tem horário, a qualidade é péssima, mas antes de tudo tem uma coisa mais importante, que é a questão do direito ao transporte público. Esse direito é um direito elementar, faz parte de qualquer estado que se diga democrático, garantindo um transporte, o direito de se locomover. E uma boa parte, cada vez mais crescente da população do Recife, não tem direito de entrar no ônibus, porque não tem condições de pagar a passagem. Eu lido com vários jovens estudantes que têm dificuldade de se manter na universidade, porque não tem condições de pagar a passagem. Ou seja, a universidade é pública, ele tem o direito de estudar, mas ele não consegue chegar na universidade porque ele não tem o direito para pagar a passagem. Eu quero saber se o planejamento que está sendo feito, eu pergunto ao senhor André, que está aqui representando a Grande Recife, se esse planejamento é feito pensando nessas pessoas. Porque, pelo visto, eu acho que não.
Porque o planejamento que era para ser feito é pensando em como baratear o transporte. É como fazer com que o transporte público seja acessível para toda a população que quer ter direito a ele. A gente vive em uma cidade cada vez mais entupida de carros, cada vez mais não tem para onde ir. O engarrafamento aqui em todos os lugares que a gente anda está péssimo, certo? Está péssimo. E qual é a solução para tudo isso, se não o transporte público? Tá nas mãos de pessoas como você, André, oferecer um planejamento que possa dar saída não apenas para quem usa ônibus, mas que para quem usa carro também, e ter uma situação que não consegue nem andar se locomovendo dentro da cidade. Um trânsito infernal. E qual é a solução para isso? Se não o transporte público efetivo, que a população possa querer utilizar, que a população possa pagar por ele. E não ficar todo mundo desesperado quando começa a trabalhar, meu Deus, como é que eu vou conseguir? Vou comprar uma moto, vou comprar um carro, uma bicicleta, porque se eu for depender do ônibus... Primeiro é a questão da representação dos estudantes. É necessário que haja a conferência de transportes em todos os 14 municípios da região metropolitana para que seja eleito um novo representante dos estudantes. Isso foi levantado na reunião do conselho de hoje, tá certo? E está programada para meados desse ano a reunião do segundo semestre de 2013, que haja essa conferência para que seja efetivamente indicado pelos estudantes com a sua representatividade, enfim. Eu acho que o ano passado houve algum entendimento de vocês com o próprio gabinete do governador, com o próprio governador, mas houve dos estudantes. Não sei. Não, bom, houve no sentido de ampliar a participação dos estudantes dentro da representação dos estudantes no conselho. Também isso é um assunto que vai ser levado para a conferência. Tá certo? Essa possibilidade de aumentar a representatividade dos estudantes, a representatividade dos usuários, enfim, de todos que compõem a sociedade. Então foi um ponto que foi levantado por todos essa situação, tá? Eu fico aqui um tanto quanto porque foram muitas demandas em relação à qualidade dos serviços, ou seja, a gente entende que a qualidade do serviço de transporte hoje não é o que nós desejamos, tá certo? Não é o que nós queremos. Tá? A gente precisa melhorar, claro, a gente está aqui com esse empenho de melhorar a qualidade dos serviços. É só caô, a passagem aumentou, o estudante protestou, empresário é só caô, a passagem aumentou, o estudante protestou, empresário é só caô, Na segunda, fazer uma grande mobilização contra o aumento de passagem e pelas essas pautas do transporte público.